Olá pessoal, vamos à nossa recapitulação da lição, nosso estudo da lição da semana e neste caso em específico, encerrando a lição do trimestre no estudo do Evangelho de Marcos. Como de costume, vamos começar pelo título da lição e o verso principal e depois vamos para alguns comentários importantes na lição dessa semana. Se alguém puder me ajudar, título da lição e o verso. O Senhor ressuscitado. Ele, porém, lhes disse: Não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Marcos 16, 6. O tema não poderia ser outro, encerrando o estudo dos evangelhos, e nesse caso em particular o Evangelho de Marcos, não podia ser outro tema que não o que encerra, de fato, a atividade messiânica. Cristo morreu, pagou o preço requisitado pelo pecado, e agora aparece a vitória sobre o pecado, que é a ressurreição de Cristo. É a melhor forma possível de encerrar os evangelhos enquanto foco e esperança. Quais são os pontos importantes na lição desta semana, uma vez que era uma lição de fechamento de um trimestre, de encerramento de um estudo alongado aí de 13 sábados a respeito do Evangelho de Marcos? Durante o Evangelho de Marcos, a gente foi chamado a atenção a uma série de questões que fizeram parte das discussões de Jesus com aqueles que, de alguma forma, buscavam encontrar um jeito de prender Jesus ou acabar com seu ministério ou desfazer sua autoridade diante do público. E não raras vezes a gente viu como Jesus se saiu nessas perguntas, nessas armadilhas que foram postas no seu caminho, seja no sentido de responder diretamente a cada uma dessas situações ou de esquivar-se delas quando julgava necessário, ou ainda devolver, na forma de perguntas, novos desafios. O final do Evangelho de Marcos, ele fecha parte dessas discussões com alguns pontos importantes. O primeiro desses pontos importantes, relativos à crucifixão de Cristo e ressurreição, é a gente entender o que se passou na cena da ressurreição e que, de alguma forma, expressa algo que, ao longo do ministério de Jesus, foi parte das acusações que ele recebeu. Durante várias vezes no seu ministério, Jesus foi acusado de desrespeitar a lei ou de não considerar com a devida estima a lei de Deus, ou chamada à época a lei de Moisés, considerando não só os 10 mandamentos, mas também o processo inteiro aumentado da lei na expressão da condução do povo israelita. As razões para isso são diversas, desde o fato de Jesus ter realizado milagres aos sábados ou outras situações específicas que contrariavam a tradição judaica daquele período. E para cada uma delas, Jesus apresentou conceitos importantes a respeito da natureza do sábado e conceitos importantes a respeito da diferença entre tradição, que era algo comum nos dias de Cristo, e religiosidade ou religião real. Essas distinções que Jesus ia fazendo na construção da interpretação correta da doutrina, no sentido bíblico, doutrina presente nos dias de Cristo, curiosamente se encerra no processo da morte e ressurreição com a revitalização de um olhar correto para tudo isso. Se a gente lembrar, Cristo morre no finalzinho de uma sexta-feira, véspera de uma festividade judaica, a Páscoa, e véspera do sábado. Portanto, um sábado especial aconteceria na nação hebreia naquele fim de semana da morte de Jesus. Um sábado chamado de Grande Sábado, ou Sábado Duplo, onde uma festividade religiosa, no caso a Páscoa, e o sábado semanal se encontravam no mesmo dia. Ou seja, um sábado em dobro, um sábado para ser festejado em dobro. O que a gente vê na morte de Cristo é a celeridade com que os discípulos e os amigos de Cristo trataram da questão do sepultamento de Jesus. Ele morre no finalzinho de sexta-feira, e se eles não correm, uma de duas coisas aconteceria. Ou Jesus ficaria exposto na cruz durante aquele final de semana, ou eles invadiriam o sábado no preparo do sepultamento de Jesus. Daí a pressa, daí a correria. E conseguiram fazer o sepultamento dentro do horário previsto, antes do pôr do sol, naquele dia de preparação. Todo esse contexto de correria para todos os lados para resolver essa questão, falar com Pilatos, pedir autorização, descer o corpo, levar ao túmulo, todo esse preparo e toda essa trabalheira em volta desse evento chamado Morte de Cristo, aponta para uma direção. Por que essa preocupação dos discípulos quanto àquele sábado?
Por que todo esse envolvimento, toda essa discussão em função daquela situação específica de um sábado? Se a gente olha com atenção a cena, as mulheres que estavam encarregadas do preparo e embalsamamento, ou as honrarias da morte de Jesus, elas se preparam para aquela madrugada de domingo, separando as especiarias para levar para o túmulo e completar o que não foi possível naquela sexta-feira. Se a gente observar essa cena, isso declara de forma explícita que naquele sábado, discípulos e Jesus descansaram. Esse é o primeiro aprendizado importante, interessante dessa cena. De alguma maneira, essa cena fecha uma questão que sempre foi motivo de acusação, de Jesus desrespeitar o sábado, e agora Jesus descansa num sábado. Os seus discípulos, igualmente. O que isso nos ensina 2000 anos depois? Na realidade, quando Jesus afirmou, eu sou o Senhor do sábado, e o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado, a morte de Jesus é um atestado muitíssimo interessante de como se dá o desfecho de uma história, a história do Criador do sábado. Mais do que isso, se a gente presta atenção à história, para além do fato de que Jesus descansou naquele sábado, tem a resolução de uma série de outras coisas. Naquele sábado, em específico, a gente está no intervalo entre a criação e a recriação. A criação que foi deslustrada pelo pecado e a recriação, que agora se abrirá a partir da ressurreição de Cristo com a possibilidade redentiva. E esse sábado marca essa transição. Mas não é só isso. Esse sábado marca um momento de libertação, da mesma forma que as festividades da Páscoa implicariam a libertação do povo de Israel. Ou seja, as profecias bíblicas convergem na direção daquele dia, daquele sábado. E de forma caprichosa, de forma cuidadosa, toda a estrutura histórica converge para esse momento. Jesus podia ter morrido em qualquer outro dia. Podia ter morrido na quarta-feira, na quinta, na segunda, num domingo. Mas caprichosamente sua morte se dá numa sexta-feira e o seu descanso se dá num sábado. E sua ressurreição se dá num domingo. Quando a gente se atenta disso, a gente se dá conta disso, e eu aconselho depois, se você tiver um tempinho, vai lá no playlist nosso do Jovem 7 e acessa uma lição em específico que eu acho vital para complementar o assunto dessa semana. Vamos deixar o link aí disponível na descrição do vídeo dessa lição. Vai lá e acessa o comentário nosso de Apocalipse, capítulo 4 e 5. E você vai ver toda a expansão dessa discussão complementando o assunto da lição dessa semana. Vale a pena, acho que vai ajudar bastante na compreensão do que significou tudo isso naquele final de semana. O fato é que todas essas cenas convergindo para essa direção vão também apontar para uma outra questão, que é por que razão, ao longo da história, pessoas começaram a verter sua atenção do sábado para o domingo. Aquilo que deveria ser a comemoração da alegria da ressurreição de Cristo e a vitória do pecado, acabou se tornando, com o passar do tempo, com o passar dos anos, uma justificativa para a não observância do sábado. Como se a ressurreição de Cristo atestasse isso, de que o sábado agora não tem mais importância e o domingo da ressurreição passa a ser o grande foco. A lição propõe que a ressurreição seja algo que motive a nossa alegria. E de fato é assim. Paulo deixa isso muito evidente em vários dos seus textos, principalmente quando ele declara: se Cristo não ressuscitou, nossa fé não faz sentido, nossa fé não tem validade. Se não é fato que Cristo ressurgiu dos mortos, nós não temos esperança. E, de certa maneira, seríamos piores do que todos os demais, no sentido da nossa condição. Ou seja, sim, a ressurreição é um motivo de festa, mas ela também é um atestado claro de que ela aconteceu depois de um descanso, depois de um sábado. Observando as demais cenas que envolvem a ressurreição, uma das coisas que a gente pode apreender dessas cenas é o que aconteceu com os discípulos. Todas as profecias bíblicas apontavam para esse acontecimento. Todas as profecias bíblicas davam conta da necessidade do Cordeiro morrer pelo pecado, mas por algum motivo, misturado com tradições, história, negligência e algumas outras razões desconhecidas, as pessoas foram distanciando-se do texto bíblico, a ponto de que quando Jesus chegou como Messias, não estavam preparadas para recebê-lo. Consequentemente, não compreenderam sua história e, principalmente, não compreenderam o sentido da sua morte, pelo menos não no primeiro momento. E uma das lições que esse texto da ressurreição nos traz
é toda a desgraça do dia anterior, não por ser sábado, mas por ter sido um sábado de amargura, quando deveria ter sido um sábado de reflexão e festa. Festa não porque Cristo morreu, festa porque ele cumpriu a promessa e morreu por todos. Festa não porque a dor de assistir o sacrifício de Cristo fosse algo que deveria ser desprezado. Não. Festa porque, apesar da dor, a graça se manifestou na cruz, trazendo para o pecador a solução da sua culpa. Ao contrário disso, você via um grupo de discípulos desiludidos, literalmente sem chão e sem nenhuma esperança de futuro. Afinal de contas, por mais que Jesus tivesse dito que ele morreria e que ele ressurgiria, isso não foi compreendido. Senão, depois da ressurreição, quando Jesus aparece para eles novamente. Mas até ali, até aquele sábado, a situação era simplesmente incompreensível. E nessa desilusão, misturada com desespero, misturada com perda de chão, estão lá os discípulos reunidos, literalmente não conseguindo enxergar um palmo à frente do nariz. As cenas de domingo de manhã, quando as mulheres se dirigem ao túmulo e encontram o túmulo vazio e encontram a notícia de que este Jesus, que ali estava, não estava mais lá porque ressuscitou, apesar da notícia ser dada pelos anjos, elas ainda não conseguiam compreender isso. E essa é uma coisa interessante que aparece no relato dos evangelhos e na ampliação que a gente tem da cena. Ou seja, por mais que elas tenham recebido a notícia direta, a confusão causada pelo sofrimento, a confusão causada pela perda completa das expectativas foi de tal ordem que elas não conseguiam nem prestar atenção direito no que estava sendo dito. Exceto no fato de que o túmulo estava vazio, de que a pedra foi rolada e não havia mais ninguém lá dentro. As cenas elas vão se remontando com outras cenas, como a de Maria visitando o túmulo. E se a gente compara os 4 evangelhos e vê a repetição dessa cena, a gente vai completando todos os personagens que fizeram parte dela, as mulheres, Maria, Pedro e João, que são os que se dirigiram ao túmulo e tiveram a chance de observar o túmulo vazio. Cada um deles teve reações diferentes, mas todas elas marcadas por um elemento comum. Nenhum deles parecia acreditar na ressurreição ou ter tomado consciência de que o túmulo estava vazio porque Jesus ressuscitou. O que mostra que esse distanciamento que eles tiveram ao longo da sua vida, das profecias bíblicas e da descrição bíblica a respeito do Messias, foi a causa para essa condição. A aparição de Jesus a cada um dos cenários, a aparição a Maria, a aparição às mulheres, a aparição aos que caminham na direção de Emaús e, por fim, a aparição aos discípulos reunidos na sua casa. Todos esses eventos em que Jesus foi visto em sequência, esses 4 primeiros grandes relatos de visualizar o Cristo ressurreto, cada um deles mostra um aspecto diferente do desenvolvimento da fé daqueles sujeitos. Mas todos eles se igualam em uma questão. Se igualam no fato de que, até a aparição de Jesus, haviam dúvidas profundas a respeito da ressurreição. Ou talvez não tivessem nem compreendido as falas que apontavam na direção da ressurreição. E por isso, Jesus aparece a eles, dado que a tristeza impedia a compreensão. E Jesus novamente desce ao nível do ser humano para que o ser humano possa dar o próximo passo em direção à fé. E isso é uma coisa interessantíssima desses relatos. Para todos os casos, foi necessário que Jesus aparecesse. Mesmo para o caso mais difícil de todos, que é o caso de Tomé, um relato paralelo, não do livro de Marcos, de descrença na ressurreição, ainda assim Jesus se submete a descer, a mostrar-se, a apresentar-se como ressurreto a Tomé, ainda deixando, toca aqui nas minhas mãos, toca no meu lado, se você ainda tem dúvida. Mas a repreensão fica. Bem-aventurados aqueles que não viram e acreditaram. O interessante é que quando você lê os evangelhos, não tinha ninguém que, não tendo visto, acreditou, no sentido da ressurreição. Você tem sujeitos que escutaram da ressurreição, mas mantiveram dúvidas. Por que Jesus teria dito isso? Bem-aventurado aquele que não viu e acreditou. A gente olha para esse texto, na realidade, não se trata dos discípulos, embora isso tenha sido ilustrado a partir da dúvida de Tomé. Mas em Tomé, Jesus vê todas as próximas gerações que não teriam visto o Cristo, não teriam visto o Cristo, não teriam a oportunidade de encontrar pessoalmente o Cristo. E nessas próximas gerações teriam que acreditar a partir do relato de terceiros. É o nosso caso. Ou seja, a expressão de Jesus a Tomé tem muito menos a ver com Tomé
e muito mais a ver conosco. É um outro aprendizado importante. Nós não vimos o Cristo. Nós dependemos da fé, no sentido pleno, e nós dependemos do conhecimento claro das Escrituras para ter certeza de que, apesar de não vê-lo, compreender que ele ressuscitou. Portanto, a advertência naquilo que foi negligência para aquela época, para nós é muito mais severa, é muito mais séria, é muito mais complexa. Que mais lições a gente tem por trás dessa cena da ressurreição, por detrás dessa história da ressurreição? Uma outra coisa interessante desse processo da ressurreição, que caminha paralelamente à discussão da lição, é lembrar de outras cenas que fizeram parte desse momento. Exemplo, os sujeitos que nos relatos dos outros evangelhos ressuscitaram e adentraram cidades para contar a respeito de Jesus, para advertir as cidades que Jesus havia ressuscitado. E essas pessoas que adentraram as cidades são pessoas que ressuscitaram juntamente com Cristo. O que significa dizer que a ressurreição de Cristo não foi atestada exclusivamente pelas pessoas que viram Jesus, mas foi atestada e sustentada por pessoas que, tendo morrido, ressuscitaram com Cristo e entraram nas cidades para dizer que só estão vivas porque Cristo ressuscitou. E às vezes a gente não avalia o tamanho do rebuliço que isso causou, da comoção que isso causou em todos os lugares. Às vezes a gente não se dá conta de que o impacto da ressurreição de Jesus não foi tão pequeno, restrito aos discípulos. O impacto se deu por toda a Judéia, porque pessoas adentraram as cidades avisando aos outros que Jesus ressuscitou. A gente não sabe ao certo quem são essas pessoas, isso nem faz parte da discussão da semana, mas são cenas importantes da gente lembrar que ampliam o relato de Marcos e ampliam o relato completo da cena para a gente entender de fato qual foi o impacto da ressurreição de Jesus para aquela época. E é por causa deste impacto, desta abrangência, que se torna sustentável a fala de Jesus, ou o pedido de Jesus, de que os discípulos percorram o mundo pregando o evangelho, anunciando a ressurreição de Cristo, anunciando a salvação ou a boa nova do evangelho. Não foi só pelo fato de Jesus aparecer aos discípulos, mas havia toda uma sustentação externa em função desses vários sujeitos que adentraram as cidades e que permitiriam um caminho um pouco mais ameno na fase inicial aos discípulos, que agora, passado o período do desespero, teriam a oportunidade de contar para os outros o que aconteceu. Muita gente critica o cristianismo em função da possibilidade da ressurreição de Jesus. Muita gente olha para o cristianismo e diz: como é possível vocês acreditarem num Deus que vocês estão dizendo que se fez homem, morreu e ressuscitou? De onde tiraram isso? Quem inventou essa crença? O que é curioso, quando a gente observa a ressurreição de Jesus no contexto histórico em que ela aconteceu e remonta as cenas, a razão para a crença na ressurreição de Cristo, ela excede simplesmente um relato fantasioso de alguém. É muita gente envolvida na cena. É muita gente tendo participado do processo para ser uma inverdade. Mais do que isso, é muita gente morrendo por essa afirmação. A gente até poderia dizer que Cristo é uma fantasia, que Cristo é uma invenção, que a história de Jesus é uma invenção. Mas a pergunta é: quem aceitaria ser perseguido e morto por causa de uma invenção ou de uma narrativa mentirosa? Quem aceitaria ir para as arenas romanas no primeiro século ou segundo século? Quem aceitaria ser decapitado como Paulo? Quem aceitaria ser crucificado, como a tradição reza aconteceu com Pedro? Quem aceitaria ser queimado vivo por uma mentira, por uma história inventada? Olhar para a ressurreição de Cristo é mais do que olhar para um evento de relato dos evangelhos a 2000 anos de distância. É lembrar que, ao longo de todos os anos que sucederam essa cena, pessoas se dispuseram a morrer por causa dessa cena. Se dispuseram a pagar com a vida por causa desta mensagem. E que receberam de primeira mão, não de segunda, ou terceira, ou quinta, como nós. O que significa que olhar para as cenas da ressurreição, para além da esperança óbvia de que a ressurreição de Cristo produz para nós um caminho de volta à vida eterna, é olhar para a certeza que esse evento gera ao longo do tempo histórico. É olhar para as profecias que apontavam para a data da vinda do Messias, seu batismo, morte e o encerramento dessa fase messiânica em Daniel 9. É olhar para todos os detalhes envolvidos na profecia de Daniel 9 e do presente que o povo de Israel recebeu do anúncio da vinda de Jesus
do anúncio da vinda do Messias, houvessem prestado atenção à profecia de Daniel e a todos os outros elementos que compõem Isaías, Jeremias e tantos outros textos que apontam para um futuro promissor na esperança do Messias, houvessem prestado atenção nisso, e quando Jesus nasceu e quando foi ungido como Messias, haveria festa por toda a Judéia, por toda a Galiléia. Ao contrário disso, se distanciaram do texto e perderam o time, perderam a oportunidade. E o Cristo, que seria salvação para uma série de questões na ansiedade judaica, se tornou um Cristo desconhecido, morrendo na qualidade de um bandido acusado de traição pelo seu próprio povo. O que a gente aprende dessa história é que o futuro pode se repetir de maneira igual. Jesus veio para os seus não o receberam. Jesus foi ao mundo na voz dos que proclamaram e proclamam o Evangelho, e pode ser que também não seja recebido. E a pergunta que continua ecoando por toda a terra é: quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Assim como no início do ministério de Jesus, os que foram lhe visitar foram as pessoas menos esperadas ou mais inusitadas possíveis. Pastores de ovelhas visitaram Jesus porque receberam dos anjos, em particular, um anúncio de que Jesus nasceu em Belém. Mas mais impressionante que isso é lembrar que magos do Oriente, vendo uma estrela e estudando as mesmas escrituras que estavam disponíveis para o povo de Israel, seguem essa estrela na busca do rei de Israel que acabara de nascer. E quando chegam em Jerusalém, a capital deste rei e deste reino, não tem ninguém que saiba da notícia. E a pergunta é a mesma 2000 anos depois: quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Ou as pessoas correndo de um lado para o outro sem nenhuma expectativa? Nada adianta a gente festejar a boa nova do Evangelho num sentido puramente histórico do Evangelho. O grande chamado dessa lição, e é como ela fecha na visão do Evangelho de Marcos, é o chamado a anunciar isso, anunciar a boa nova, anunciar essa alegria, viver essa alegria com uma certeza absoluta de que Cristo cumprirá a sua promessa como cumpriu todas as vezes anteriores. E mais do que isso, compartilhar o sentido da missão de Cristo na forma mais plena possível, que é a aplicação de tudo isso. A transformação no coração daquele que serve a Deus como primeiro em todas as coisas e que serve ao próximo compartilhando amor como a si mesmo. A essência de tudo, a essência da morte de Cristo e ressurreição é a demonstração e ao mesmo tempo convite para que tudo isso seja uma realidade para todos nós. Vou encerrar a nossa lição do trimestre com o texto que está na lição de sexta-feira, que é um texto do Desejar a Todas as Nações, escrevendo assim: para aquele que crê, Cristo é a ressurreição e é a vida. Em nosso Salvador, a vida que se perdeu por causa do pecado é restaurada, pois Jesus possui vida em si mesmo para concedê-la a quem quiser. Está investido do direito de conceder a imortalidade, a vida que ele entregou como ser humano, reassumiu e concedeu à humanidade. Portanto, a partir de Cristo, abre-se uma porta que ninguém poderá fechar, a porta para a vida eterna. Que a nossa realidade seja a compreensão de todos esses elementos que compuseram o breve e rápido Evangelho de Marcos, mas ao mesmo tempo o profundo e impactante Evangelho de Marcos, com esse convite. Que Deus abençoe vocês, que tenhamos uma boa lição. Não esquece lá, dá uma passadinha no link que está aí embaixo na descrição, assiste lá a recapitulação do texto de Apocalipse 4 e 5 para complementação dessa cena da ressurreição, principalmente as cenas que envolveram Pedro, João e Maria no encontro com Jesus na ressurreição. Deus abençoe vocês, é o meu desejo para vocês e para mim, e até o próximo trimestre com a próxima lição. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque temos a oportunidade de um acesso livre à tua palavra e podermos estudar aquilo que renova o nosso coração com a esperança da vida eterna a partir da ressurreição de Cristo. Dá, Senhor, que compreendendo aquilo que está presente nas lições desse trimestre no estudo do Evangelho de Marcos, possamos, em primeiro lugar, aceitar o convite, em segundo lugar, demonstrar que aceitamos pela prática e vivência de cada um desses ensinamentos. É o que lhe pedimos, com o perdão de nossos pecados, mas confiado nos méritos de Jesus é que oramos. Amém.